Bruno Meneguzzi, psicólogo clínico, já está aqui com a gente para bater um papo. O Bruno é formado em administração, com ênfase em marketing, psicologia, formado pela FSG, e também tem outras ações, né? Voluntário do CVV, que é um órgão muito importante, Centro de Valorização da Vida. Anjos Voluntários, trabalhou, né? Na Casa Anjos Voluntários, esteve lá, né? Que eu conheço aquela casa, faz um trabalho belíssimo e também atua em grupos de apoio da Cruz Vermelha. A Cruz Vermelha é uma entidade mundial, né, que tem um trabalho muito relevante e o ano passado nem se fala, né? Fez um trabalho incrível também na questão das enchentes. Muito necessário, né, naquele momento. Muito necessário, completando um ano, inclusive, das enchentes. Muita gente, ontem na caminhada para Carnaval, estava lembrando isso, inclusive. No mês de maio se completou um ano das enchentes do Rio Grande do Sul. Mas, Bruno, vem cá, esse assunto do bebê reborn, ele te surpreende como psicólogo surgir assim? Porque as pessoas elas ficam pensando, a gente fala desse assunto ou não fala desse assunto? Surgiu nas redes sociais, mas a gente traz para a mídia tradicional. A mídia tradicional, os rádios, as emissoras de TV estão discutindo esse assunto, porque já tem gente criando projeto de lei no Congresso Nacional, por incrível que pareça, projeto de lei, e há uma discussão porque tem adultos que estão realmente levando os bebês reborns, que não são humanos, né? São bem parecidinhos, para o Sistema Único de Saúde, casais já tratando de separação e para ver quem é que fica com a guarda do bebê, da boneca, né? É um assunto que a gente tem que tratar, né? É um assunto que a gente tem que tratar. Primeiramente, bom dia, obrigado pelo convite. Obrigado por ter vindo. E essa questão do bebê reborn, cara, eu acho que todas as ondas de internet são importantes porque elas dão alguns sinais da sociedade, né? Então, dessa massificação, né? Quando a gente tem o bebê reborn, a gente está falando sobre pessoas que daqui a pouco não têm uma saída afetiva, né? E elas buscam daí nesse bebê que é interessante, que não é um simples boneco, ele é hiperrealista, né? Ele é hiperrealista. Então é mais fácil para mim projetar daqui a pouco essa questão afetiva nesse bebê. E se a gente partir do princípio que a fantasia é o princípio necessário para a gente ter uma vida saudável, né? A fantasia é extremamente importante. Talvez a única coisa que seja realmente real é a fantasia. Então eu posso fantasiar com esse bebê, né? E é ali que tá, eu acho que é ali que está uma coisa muito importante, porque em alguns momentos talvez a gente se perca nessa fantasia, né? E se perdendo nessa fantasia, isso pode afetar muito a questão de saúde mental mesmo da pessoa. Exatamente. O hiperrealista é o que para a nossa audiência aí? É um bebê... Pra quem não conhece esse assunto, porque ontem e ontem eu vi duas pessoas caminhando ali pela região de São Peregrino. Eu falei para Margot isso, e estavam com crianças, né, bebês, e aí até brinquei com as mães, se são reais ou não são, né? Elas não são reais, eu apertei até as bochechinhas. Mas assim, o hiperrealista é isso, quer dizer, tu aperta a bochechinha e tu parece que é real mesmo, né? Exatamente, não é como eu falei, não é um simples boneco, né? Como uma criança brinca de boneco, um menino vai brincar com seus bonecos. Ali é uma tentativa de parecer de fato real, né? De parecer real. E eu acho que essa proximidade com o humano que facilita muito essa projeção dos conteúdos psíquicos, do afeto nesse boneco, nesse autômato, né? Nesse ser que eu posso fazer com ele o que eu quiser. Ele cabe muito bem dentro da minha fantasia, né? Ele não é de verdade. Ele não chora de noite, ele não acorda, ele não fica doente. Então eu não me frustro com esse boneco, né? Sim, seria fácil, né? Eu vi até comediantes, né? Porque a gente tá falando de humor nesse, né? Às vezes tem que botar humor nesse negócio. Sem dúvida. Dizer assim, cara, que grande palhaçada, né? Mas enfim. Mas também tem um outro lado que a Margot tava falando aqui antes, né, Margot? São pessoas que colecionam, né, a boneca. Sim. Ou que usam a boneca hiperrealista para fazer, né, as questões de enfermagem, por exemplo, na área da saúde. Sim, claro. Fotografia também. Saias fotográficas. Sim, porque desde sempre, né, todo mundo tem gente que coleciona, sei lá, figurinha, boneco, que gosta de ir num jogo de futebol, né, tu vai ter... Álbum de figurinha, qualquer coisa, né, moeda, né, enfim, isso desde sempre... Selo, desde sempre isso foi assim, né. O que eu vejo hoje nessa questão do bebê reborn é a questão de tá se perdendo um pouco. Algumas pessoas realmente estão
se perdendo dentro dessa fantasia, né? Falta uma conexão maior com o mundo, né? E isso pode ser sinal de várias coisas, né? Desde uma questão afetiva reprimida, e aí vem também a gente questionar da nossa sociedade, uma sociedade que não permite sentir, né? A gente é quase que proibido sentir hoje em dia. Então, para onde vai todo esse afeto, né? E eu acho que essa questão do bebê reborn é bem isso. Se a gente parar para pensar, essa grande onda que está acontecendo é justamente com o símbolo, é um bebê, né? Sim. O bebê reborn, né? Se a gente pegar em inglês, reborn é renascimento. Tem uma tentativa de elaborar algumas questões da psique ali, né? Nessa projeção. Claro. E por que as pessoas estão nesse... todo mundo já dizia que depois da pandemia tudo seria diferente, tudo seria melhor. Mas parece que depois da pandemia as pessoas se recolheram mais ainda, né? Se recolheram num mundo só delas e ficou mais latente, ficou mais forte ainda aquela coisa assim, eu não posso colocar os meus sentimentos para fora. É isso que tem acontecido? Tu sente isso, Bruno, também? Eu acredito que sim, né? Eu acho que a pandemia ela afetou muito a fase do desenvolvimento, crianças que estavam ali desde a primeira infância até 2, 3 anos, que hoje vão sentir mais essa questão de conexão social. Mas afetou também os adultos, né? Afetou os adultos em pontos de pessoas que realmente tiveram que ir para o isolamento, pessoas que talvez fossem muito ativas socialmente, ou que buscassem nessa atividade social uma forma de lidar com as suas angústias, né? Com os seus medos. E aí, a partir do momento que eu sou, no caso da pandemia, obrigado a ficar sozinho, a me retirar, isso pode me afetar, assim, né? Normalmente vai afetar, vai suscitar questões desde depressão, ansiedade, crises de pânico, né? Então, sim, eu acho que a pandemia, ela trouxe ela nos obrigou a olhar pra gente. E tinha muitas pessoas que talvez ali nesse momento não estavam prontas para os conteúdos que eu ia encontrar em si, né? Então, isso sim, afetou bastante. Argoa. Não, essa questão é clínica também, né, Bruno? Chegar alguém lá no teu consultório, né? E diz, olha, eu tenho uma bebê assim, isso me satisfaz e tal. Como é que tu vai tratar isso? A gente tem a frase clássica da psicologia, né? Cada caso é um caso, né? Isso aí tu vai falar sempre. Mas eu acho que primeiro é buscar identificar o que tem nesse bebê, o que esse bebê representa, né? Uhum. Porque ele pode ser sim uma forma de reviver um afeto, tentar assimilar um trauma, muito provavelmente ligado com o infantil, mas não só isso. Mas ele também pode ser um luto, né? Um luto de um filho, uma dor de um filho que foi perdido daqui a pouco num parto, ou até mesmo de um relacionamento onde eu vislumbrava ter filhos e esse relacionamento acaba e eu não consigo lidar com isso e eu acabo transferindo isso para esse bebê, né? Então eu acho que o símbolo do bebê ali, ele é muito potente. É uma tentativa de elaborar alguma coisa que eu quero que renasça, ou que surja de uma forma diferente, né? A criança, ela vai simbolizar sempre a esperança, né? Ainda mais um bebê, né? Claro, a gente estava falando de coleção, né? Uhum. Por exemplo, eu sempre fui fissurado em gibi, né? Gibi. O gosto pelo jornalismo veio através da leitura de gibis. Então hoje, se eu pegar um gibi, eu vou ler o gibi. O Cascão, Cebolinha, o Recruta Zero, sei lá, que tinha na minha época. Tem gente que coleciona carrinhos, né? Beleza, se tu é adulto e tem uma coleção de carrinhos, tranquilo, né? Agora, se tu ficar o dia inteiro brincando, sendo adulto de carrinho, bom, aí tem um problema, né? Exatamente. Aí tu vai... Cara, não é normal, vamos procurar o Bruno. Mas é justamente isso, né? A gente entende isso como, digamos, patológico, assim, alguma coisa que vai precisar de ajuda, de auxílio profissional, a partir do momento que isso começa a afetar muito a tua vida, né? Que começa a afetar tuas funções, tuas relações com o mundo, né? Sei lá, alguém que joga videogame e quer pegar um final de semana para ficar isolado jogando videogame, vai jogar e tudo certo, mas a partir do momento que eu faço isso todos os dias e que eu não durmo mais e eu chego atrasado no trabalho, enfim, todas essas questões, minhas responsabilidades, eu não consigo mais estar presente nelas, então, bom, a partir de agora sim eu tenho que ver isso provavelmente como um problema, né? De ir atrás, de buscar uma ajuda, uma solução e de falar a respeito. Eu acho que a fala é muito importante, a cura vem através da fala, né? Vocês lembram da época dos Tamagotchi? Eu tinha um. Tamagotchi. A Margot lembrou do Tamagotchi. Eu lembrei disso porque eu convivi com pessoas que tinham e tinha horário de dar comida. Senão ele morria. É uma coisa meio semelhante, né? Eu lembrei disso. Só que, claro, era um joguinho, né?
Era tipo... Era um... Encontrava o Tamagotchi no parque, não tem um negócio aí que... Fazia encontros, né? Sim. Mas eu achava meio loucura isso aí. Eu tinha. Isso faz uns 30 anos, o Bruno era criança. A gente não cozinha mais na primeira fervura. Mas eu me lembrei disso também, só que era diferente, né? Não tinha aquela imagem irreal, né? Mas de um bebê, né? Era uma questão até para as crianças, assim, eu acho que talvez fosse realmente uma coisa assim, meio que uma boneca virtual, por assim dizer, de né? responsabilidade, tu tinha que ser responsável em dar comida, em trocar, e não sei o quê. Era parecido. Muito parecido, né? E eu penso na questão do bebê reborn também, nessas questões. A gente tem ele fisicamente muito parecido com um bebê. E a gente tem... hiper real, né? É hiper real. Os mais... Até as veinhas, as dobras, as veias, os olhinhos, né? E esses aí hiperrealistas são mais caros, né? Eu acho que quanto mais... O céu... quanto mais próximo do humano, né? Vai ser mais caro. E eu acho que é ali que tá a grande jogada, né? De conseguir... Eu consigo olhar pra ele e esquecer as questões de que ele não é real. Porque pra mim, ali, visualmente, ele é, né? E eu penso também muito sobre as questões de IA, né? A inteligência artificial tá aí hoje. Não se apavorem se em breve o bebê reborn também vier com uma questão de IA. E aí sim eu acho que vai ser uma onda, assim, uma possibilidade muito grande das pessoas aí não conseguirem desligar, porque aí eu tenho... Como é que seria tua Conversar com um bebê, fazer o que a gente... Se eu quero cagar? Pode ser também, né? Mas que ele vai chorar, vai acordar no meio da noite, né? Eu acho que sim. E já tem com batimentos cardíacos, já existe, Olha isso, então, né? Então, com IA, certamente vai. Com certeza, mas eu acho que é uma questão de tempo se já não existe, né? Então, eu acho que a possibilidade do bebê reborn com IA, isso tende a acentuar, digamos, essa desconexão do mundo real com a fantasia. Com essa fantasia, com essa vontade de brincar, de estar ali com a nossa criança, né, interna. E eu acho que isso pode sim se tornar alguma coisa um pouco perigosa, né? Até porque a vantagem de ter um bebê reborn com IA, por exemplo, é se ele chorar no meio da noite, tu pode desligar ele, né? Verdade. Fica a dica. Fica a dica. Mas nós aqui, eu e a Margot, somos do tempo que pegava as bonecas, né, Margot? Pelos cabelos. E tinha um tufo na cabeça, assim, tu pegava e rodeava, né? Ou tu pegava e quebrava o braço da boneca. Tu lia muito o gibi da Turma da Mônica. Tirava uma perna. Os carrinhos também, quer dizer, não era assim, né? E... cada tempo é o seu tempo, mas assim, eu fico preocupado com essa história da inteligência artificial realmente nos bebê reborn. Porque se ficar ainda mais hiperrealista... Cara, as clínicas, tu vai ter trabalho, Bruno. Eu acho que sim, né? Os colegas psicólogos e psiquiatras terão muito trabalho. As redes sociais já deram esse cenário, né? Tu viveu uma vida paralela, né? Nas redes sociais te dá um pouco isso também. E agora, tu carregar no colo alguma coisa que é irreal, considerando real... também é uma amplitude daquilo que a gente já estava vivendo com as redes sociais, não te parece isso? Sim, eu acho que a rede social, ela por muitas vezes, ela vai te propor fazer parte da massa, né? Essa psicologia de massa, essa psique de massa, onde eu quero me encaixar, eu quero fazer parte, né? E agora é muito recente essa questão do bebê reborn, teria que ter mais estudos, mas de ver também qual que é o perfil dessas pessoas, né? Qual é o sexo... a idade, qual é o histórico dela social, econômico, né? Pra gente fazer um levantamento, porque como eu falei, parece muitas vezes uma questão de uma fantasia não elaborada, não realizada, um luto também que o bebê acaba sendo como uma função ali auxiliar para lidar com esse luto, né? Então essa pessoa ela tá ainda em idade de ter um filho, não... como é que é o relacionamento dela, saiu recentemente de um relacionamento, não saiu, acho que o contexto é sempre muito importante, até mesmo na psicologia clínica, a gente tem que sempre analisar o contexto, porque tu pode trazer 10 casos com o mesmo sintoma, mas o motivo desse sintoma ele é diferente, né? Então a gente faz esse trabalho de retornar a pessoa, de entender a história dela e por que ela está passando agora e por que é nesse momento que está acontecendo isso, né? Claro. O que me surpreende é o Congresso Nacional fazer lei para isso, né? Tem lei agora da Rosângela Moro, né? A deputada Rosângela Moro, ela fez um projeto de lei garantindo apoio psiquiátrico para quem
está aí envolvido com um bebê reborn, né? Ou outro deputado proibindo que bebês reborn sejam atendidos na fila do SUS. Tu imagina, né? Na fila do SUS. Pra gente entender até onde vai essa questão da fantasia, né? Assim, então, Casos jurídicos também, casos, né? casos jurídicos. De guarda. De guarda. Então tem algo... a gente podia estar... eu digo assim, que tem muitas outras coisas que a gente podia estar debatendo, né? Em nível nacional, por exemplo, reforma tributária, reforma da Previdência, reforma, sei lá, alguma coisa assim. E a gente está gastando tempo com uma coisa que, cara... Ou a gente podia tratar sobre o que a gente já falou aqui, né, Alberto? Sobre a questão da adoção, a questão dos pais matando seus filhos, jogando de ponte, né? Então, isso tudo também passa por aí, né? Acho que passa pelo humano, do real e do real. Uhum. Eu acho que é uma busca. Tudo que não é dito, não é sentido, tudo que é reprimido, isso não vai sumir, né? Isso vai sair por algum outro lugar, vai se manifestar de alguma outra forma. E quanto ao bebê reborn, eu acho que é uma questão de se sentir seguro, né? Para expressar os seus sentimentos e afetos, né? Obviamente isso vai muitas vezes passar do ponto. Mas ali eu acho que é uma segurança de não ser negado pelo outro, né? Uma segurança, tipo, é um autômato, como a gente diz, né? Eu faço com ele o que eu quiser. Então, a partir desse momento, a minha fantasia é segura de ser vivida, né? Uma coisa que no mundo real vai ser muito complicado tu fantasiar com outra pessoa, porque isso envolve os quereres da outra pessoa, envolve muitas outras coisas, envolve esse investimento de querer que, quando não é realizado, me frustra, né? E como é difícil, cada vez mais difícil lidar com a frustração, né? Olha só, e conversando com a máquina, a Margot ela tem pavor do chat GPT, ela diz que isso é coisa... O Marcos Christ disse que é coisa do demônio, né, Margot? O jornalismo, a gente está também passando por esse momento, né? Com a tecnologia. Põe 3 ou 4 palavras, ou 4, 5 perguntas, e tu já tem um texto pronto, né? No chat GPT. Então, a gente usa ou não usa o chat GPT? Mas assim, o chat GPT, para ver como é que estão as loucuras, se eu disser para ele, ó, eu tô com o meu aqui aberto, eu tô dando bom dia para ele, né? Já escrevi aqui, bom dia. Ele está dizendo que parece que você está offline. Ele disse, oi, bom dia, Alberto. Ele me respondeu, como você está hoje? Ele é simpático. E daí eu vou dizer, ó, não estou bem, não estou bem. Vamos ver o que ele me responde? Sinto muito em saber disso. Quer me contar o que está acontecendo? Estou aqui para te ouvir. Quer dizer, a máquina está aqui para me ouvir, Bruno. A gente, se a gente tiver essa relação com a máquina, a gente vai estar conversando com máquinas. Eu prefiro conversar com o psicólogo Bruno. Exatamente, eu também, mas eu digo que olha onde a gente chegou. As pessoas, de repente, tu vai ficar conversando com o chat GPT e ele vai te dar uma gama de conselhos baseado em todos os códigos que ele já tem, as informações que ele já tem, pela inteligência artificial. Sim, eu via há pouco tempo atrás, não me recordo qual estudo, que já 15% das pessoas usam o chat GPT como uma forma de desabafo. Eu não vou dizer como uma terapia, porque eu acho que aí foge bastante, mas uma forma de desabafo, de um apoio emocional, né? Se a gente pensar na IA, o que vem acontecendo agora, me parece que é uma revolução assim gigantesca que vai afetar todas as profissões. Assim, dificilmente uma profissão vai passar imune a isso. Eu acho que chega a ser maior, talvez até que a revolução industrial, em termos de revolução. E, cara, a gente está entendendo como é que isso funciona agora, né? A gente está procurando entender. Eu acho que nesse primeiro momento é interessante que a gente lembre de não se tornar ferramenta da ferramenta, né? Exatamente. O chat GPT, ele é uma ferramenta a qual ele vem para auxiliar. Quanto mais tu alimenta ele, mais ele vai saber de ti, Sim, né? Os bots, né, que a gente chama, né? Se eu quiser falar com o Jung hoje, eu posso botar todos os livros do Jung dentro de criar um bot e dizer, cara, como é que seria e falar com ele sobre um caso clínico, por exemplo, né? Pode ser com Freud, pode ser com Lacan, pode ser com Dostoiévski, tu pode falar com quem tu quiser hoje. Tu bota tudo que ele produziu dentro de uma configuração de um chat e tu vai falar com alguma pessoa muito próxima, né? Uma linguagem muito próxima dele. Próxima, né? E que pode conter erro, mas eu digo que as pessoas, né? Elas podem ir lá no Café Nobre de tarde e tomar café com o chat GPT, né? Eu fui tomar café com o Margot, convidar alguém, pessoal, né? Mas é isso. Amiguinho virtual. Amiguinho virtual. Eu não sei se vocês já viram aquele filme Her, com o Joaquim Fênix. Ele é um filme de 2013. Eu fui ver uns 2 anos atrás, bem quando lançou o chat GPT, assim, já existia, mas daí teve aquele boom, assim, ali em 2023, ali por março. E no filme ele se separa, ele se decepciona, ele compra um celular lá e ele tem uma IA. Só que na época ela é extremamente desenvolvida, ele começa a se relacionar com ela. De fato, ele tem uma relação com uma IA
que não tem corpo, é só digamos, uma consciência no espaço. E eu olhei aquilo, o filme de 2013, talvez pro ano tu dissesse... 2013? 13. E talvez pra época tu dissesse, nossa, isso aqui é muito absurdo, porque ela era muito, muito, muito à frente, assim, era um negócio absurdo, assim, uma IA muito bem desenvolvida. Quando eu assisti em 2023, já era bem possível. E agora eu vejo como um caminho que muitas pessoas vão tomar, porque é muito mais fácil, né? Como tu falou, cara, se tu quiser, tu pode xingar o ChatGPT. E ele não vai contra-atacar, digamos assim. Não, e já há pesquisas, inclusive, porque eu tenho estudado muito sobre isso também, de que se tu se relacionar com o ChatGPT, por exemplo, utilizar ele, mas ser simpático e gentil com ele, dando bom dia, tal, ele vai te dar mais informações precisas e vai ser mais gentil contigo também. Isso é pesquisa. Sim. É incrível. Não. Né? A gente não dá bom dia para as Então, pessoas, mas pro ChatGPT. Isso é aquela máxima, né? Gentileza gera gentileza também no... E a pergunta que não quer calar, se a boneca Reborn crescer, ela vai ser o quê? Uma boneca inflável, Bruno? Eu vou ficar muito ou apavorado. Ou um boneco de posto, sabe? Aí depende a profissão que ela escolher. Ontem mesmo eu assisti um vídeo do Carlo Ancelotti, que foi anunciado como técnico da seleção brasileira, só que a CBF tá uma ronha, né? O presidente foi afastado, quem contratou o cara foi afastado, né? E aí eu fiquei na dúvida porque era deepfake, era a voz da inteligência artificial no Carlo Ancelotti. Ele não estava falando aquilo. Sim. Ele não estava falando sobre o Adinaldo, ele não estava falando sobre a CBF, ele não estava falando sobre a contratação dele, era uma coisa. Mas eu pensei 4 vezes, assim, olhando assim, cara, não pode ser verdade, esse cara não tá falando isso. Então tu fica na dúvida, mesmo a gente tendo um conhecimento do esporte, conhecimento na área, mesmo assim a gente fica na dúvida, será que é verdade que o cara tá falando isso? Mas tu conseguiu chegar nessa conclusão pela questão crítica, né? Questão crítica. Por refletir, né? E eu acho que muitas vezes na psicologia a neurose ela vai ser eu vou resumir como um pensamento, não é exatamente um pensamento, mas um pensamento unilateral, uma coisa a qual eu não consigo refletir a respeito. Se a gente estava falando antes de bebê reborn, eu não consigo olhar para esse bebê e ver que ele não é real, né? Isso me deslocaria num ponto que talvez desencadearia um surto, né? Então ali que está essa questão de a gente se informar e buscar se conectar com diversas fontes de cultura, e quando eu digo cultura, de leitura, de música, entender um pouco melhor o mundo, sair um pouco da nossa bolha, né? Porque todos nós vivemos em bolhas. Isso vai nos permitir uma assimilação melhor de tudo, né? De tudo. E conseguir lidar com coisas bem diferentes, refletir a respeito, tipo, cara, o Lancelotti ele falaria isso mesmo? Exatamente. Será que ele falaria sobre esse assunto, né? E tem um espírito crítico, né? De questionar aquilo também, né? De questionar, não só receber informação, ter esse discernimento de que, não, isso aqui não tá legal, não tá legal. Não é aquilo que o cara falaria, ou não, né? Tá muito desconectado com a realidade, né? Sabe, Margot, que dentro da psicologia acho que a gente vai conseguir entender um pouco melhor como a dúvida ela é angustiante, né? E por isso que a gente não se questiona tanto, porque o sim é bom, o não é ruim, né? Mas o que mata é a dúvida, né? Então, estar em dúvida, não saber o que fazer com o conteúdo que eu tenho diante de mim, é muito difícil, por isso que o julgamento ele é muito mais fácil, né? Porque a dúvida suscita tu buscar, tu criticar, tu refletir a respeito disso. E isso gera um incômodo muito grande e um gasto de energia muito grande, né? Então a gente cada vez... Bom, se pegar a rede social é isso. A rede social são especialistas em tudo, né? Porque não há dúvida, não há crítica, não há reflexão. Aliás, tu conhece a Virgínia? Conheço a Virgínia. Tu conhece a Virgínia? Conheço. Vamos falar sobre ela um pouquinho? Vamos falar. O que representa? É a Virgínia, né? Aquela influencer que foi na... Não, eu conheci na verdade, né? Eu nunca tinha ouvido falar dela, dela. Eu já tinha ouvido falar dela, mas, digamos, vi pessoalmente só na CPI. É uma influencer que tem milhões de seguidores. Ela já aparece há muito tempo nos meus contatinhos. Nos contatinhos da Margot, sim. Nos meus, não. Mas eu não sei como. Eu não conheci ela. Conheci ela no Congresso Nacional. Aí tem essa história de quem é a Virgínia. Por que é que ela estava na CPI das bets, dos jogos, né? Que as bets são essas empresas que estão patrocinando todos os programas esportivos de emissoras, clubes de futebol, enfim, e até o Tigrinho, né? Sim. E ela é uma influenciadora que tem influenciado muitas pessoas a apostarem nas bets, né?
Tem isso. Por isso que ela foi parar lá, no Congresso Nacional. E aí suscitou a dúvida, porque ela saiu com mais seguidores ainda depois que ela Foi uma ótima propaganda para ela. Nossa, uma é ótima isso que eu ia propaganda falar. pelo cenário, que foi uma palhaçada, né? Aquilo lá foi uma palhaçada, até porque não botaram no lado dela alguém que foi quebrado, alguém que quebrou apostando nessas bets. Não botaram um idoso, um jovem, porque Pai de família, família. como um caso que a gente acompanhou, né? Um pai de família que botou a casa dele, jogou a casa dele, né? perdeu, né? Então, o que significa esses influenciadores? Qual é o perigo desses influenciadores? Porque no caso dela, ela não tem nem 30 anos, vamos chamar, é uma influenciadora adolescente, falando para um público adulto, mas também falando para um público adolescente. E influencia mesmo, né? Eu tava, enquanto tu falava, eu dei uma olhadinha aqui pra pesquisar, né? Porque não tenho ela no meu Instagram. E acho que é a Virgínia Fonseca. Não te segue, a Virgínia. Não me segue. Ela para os nossos ouvintes, ela é nora do cantor Leandro. É isso, né? Do Leandro Leonardo? É, do Leandro do Leonardo. Tá. Casada com um dos filhos do Leandro. E a mãe Até também, aí- a mãe também já é influencer. Até aí é uma informação. Depois as coisas Não, evoluíram. eu procurei aqui pesquisar ela, porque a gente tava falando ali sobre questão de bolha, né? Eu não conhecia ela até a CPI, já tinha ouvido falar, mas não conhecia, assim, daí fui um pouco atrás, dei uma olhadinha. Nós aqui, acho que quase ninguém conhecia, eu conhecia muito pouco, né? E ela tem quase 53 milhões de seguidores. Se a gente pensar na população do Brasil, e que nem todos têm acesso à internet, não tem Instagram, mas se nós pensar na população do Brasil geral, para cada 4 brasileiros, 1 segue ela. Né? Obviamente, né, tem pessoas de fora também que seguem ela. Então, pra gente ter noção do que acontece fora da nossa vista, né? O que tá acontecendo. E essa questão das bets, eu acho que também é reflexo muito, mais uma vez, da sociedade que a gente vive, né? Tá todo mundo muito desesperado pra conseguir dinheiro, né? Tá todo mundo vivendo muito apertado, vivendo no limite. E esse limite eu acho que não é só financeiro. E o financeiro também vai condicionar o teu emocional, né? Então tu vive num limite... O financeiro condiciona o emocional. O emocional te leva a buscar alguma alternativa. Sim. E a alternativa é uma pode ser aposta. influenciadora. Sim, se ela te vender um sonho de cara, tu vai ficar rico com esse jogo, tu vai tentar, né? Tu vai tentar. Se tu não tiver essa capacidade de refletir a respeito, tipo, por que um jogo vai me deixar rico, né? Como é que um jogo vai ganhar dinheiro se ele vai me deixar rico, né? Qual que é a vantagem que ele vai ter em cima disso? É a mesma coisa de um cassino, né? Para cada 100 mil, um talvez ganhe, né? O resto perde, né? Todo mundo tem que perder pro cassino ganhar. Então, essa eu acho que é jogar muito no desespero das pessoas, né? E no desespero tu não vai refletir. Né? Tu vai tentar... Não, tu joga uma casa, tu esquece que tu tem um filho, tu esquece que tu tem um Sim. trabalho, né? A Sim. pessoa tá perdendo às vezes até o trabalho, porque vira um vício, né? E é jogar com a tua fantasia, mais uma vez, é jogar com a tua fantasia, usar a tua fantasia pra, tipo, não, mas agora eu vou recuperar o dinheiro que eu perdi. Né? Tu não vai parar, né? E a gente sabe que o jogo, ele é tão problemático quanto um vício em substância, né? Álcool, drogas lícitas ou ilícitas, enfim. Claro, por isso que a gente está falando sobre isso num quadro de saúde mental. Sem dúvida. Porque sem tem tudo dúvida, a ver. Sem dúvida. Inclusive, nós temos uma pauta futura aqui, é a questão da financeira, né, Margot? De Sim. educação financeira. Educação financeira desde criança, né? Porque as pessoas estão... Esses dias eu estava vendo um dado aí, 70% da população brasileira está endividada. Eu acho que... Completamente, 60%, 70%. Eu acho que eu vi, de Caxias do Sul, 60%, né? Completamente endividada. Então isso mexe com o emocional. Mexe com o emocional muito, né? Acho que eu tô nesses 60% aí. Pensando aqui, fiquei pensando. Uma vez eu mandei, olha só, como coordenador de jornalismo. Carnezinho aí. Como coordenador de jornalismo, uma emissora, eu mandei o repórter, né? Fazer um acompanhamento das CDL, como é que tem aí os endividados? Sim, né? sim. Eu não lembro o nome agora. Mas enfim, dá uma olhada lá que tinha uma coletiva sobre os endividados aqui. Não, os caras que estavam devendo, né? Os devedores. Serasa. Daí ele disse, pô, Beto, eu tô também. Eu sou um dos caras que tô no Serasa. Eu disse, cara, vai lá e já faz a matéria e resolve o teu problema. Já ouve o que eles teve dizendo, de repente tu negocia 60 vezes, né, gente? Pô. Acontece. Olha só, nós perdemos algumas figuras, né, Bruno? A gente combinou de falar sobre isso também, porque eu sei que tu gosta desses assuntos. Nós perdemos Pepe Mujica, ex-presidente do Uruguai, um cara que conseguia viver com pouco
e não fazia disso marketing, né? Porque tem gente que tem político que dá o salário aí para fazer marketing, né? Sim. Mas ele, no caso dele, não. 80% do salário dele, ele não queria. Ele vivia com 20, um pouco. Era uma coisa assim. O fusquinha dele azul. Eu ia dizer que o seu Fusca azul. O fusquinha azul. Mas enfim, é uma figura. Nós perdemos uma figura muito relevante, não apenas para a política, mas para a humanidade, porque ele falava de coisas tipo não cultivar o ódio. Ele ficou 13 anos preso, né? Ele disse que ele aprendeu uma dura lição imposta pela vida, que o ódio acaba fazendo, estupidizando, porque nos faz perder a objetividade frente às coisas. E ele fala que os anos de solidão dele provavelmente foram os que mais ensinaram ele. Ele precisou repensar tudo e aprender a galopar por dentro por alguns momentos para não ficar louco. Galopar por dentro e também não cultivar o ódio. Isso é difícil, hein? Nossa, muito difícil. Eu acho que tem muito a ver com o que a gente falou da Covid, né? Ele passou num isolamento de 13 anos, né? E numa prisão, né? Então, como a gente flerta com a loucura, né? Eu acho que a gente não tem, muitas vezes, noção como o nosso senso de realidade, a nossa conexão com a realidade, ele, por vezes, é frágil, né? A fantasia é muito fácil de tomar as rédeas, né, da situação. Por isso que é importante a gente ter sempre, ter uma rede de apoio boa, uma estruturação social boa, né, de comunicação, que nos mantém conectados aqui com o mundo, né? Fazendo só um parênteses, assim, lembrei do Jung agora, eu trabalho pela psicologia junguiana, e ele falando que nas descidas dele ao inconsciente, ele disse que não enlouqueceu porque ele sabia que ele era um homem que tinha família aqui, ele tinha que voltar. E ele usa o exemplo de Nietzsche, né? Nietzsche não voltou. Beleza, Nietzsche tinha a questão de sífilis também, né? Que afetou ele bastante. Mas ele falou, Nietzsche não voltou, e eu por muito pouco não voltei também. Eu tinha alguma coisa aqui que me conectava e me impedia de enlouquecer. Então, né, os relacionamentos, a família, né, e até mesmo o status dele social, porque é importante o teu status social. O narcisismo, ele não é uma coisa ruim, ele é ruim quando ele é descompensado, doentio, né, descompensado, doentio. E ali, referente ao Pepe, eu acho, a gente até conversou esses tempos em off também sobre a morte do Papa também, né? Francisco Divaldo Franco, grande espírita. Exatamente, né? Que era um grande nome do espiritismo aqui, depois do Chico Xavier, né? Depois do falecimento do Chico Xavier. Então, essas três figuras, eu acho que elas têm em comum que eles se tornaram símbolos, né? Símbolos, muito mais do que homens, foram símbolos de uma busca mais interna, mas pela espiritualidade e um afastamento, digamos, da matéria, do consumo, que é a sociedade que a gente vive hoje, onde é um regime de consumismo. Tu tem que consumir, ganhar, aparecer na rede social, tu tem que estar o tempo inteiro. E ali o que eles propõem, eu acho que é um se retirar, um momento de reflexão, um momento de proximidade de si próprio, né? Claro. Olha só, o Eugênio Gandolfo está dando um bom dia a todos aqui, que seja de luz e alegrias, viva a humanidade apesar das idiosincrasias, viva a vida. Um abraço, Eugênio Gandolfo. Também a Maria Albertina, de sacanagem que os deputados fazem, bem como você falou, tantos outros problemas para resolver, o pessoal está falando sobre o bebê reborn. Também quero dizer que o seguinte, já que nós estamos falando de saúde mental, se é para a gente, né, desantenar um pouquinho, tem a Feira da Maesa hoje, né, Margot? Tem Feira da Maesa. A Feira da Maesa completando 3 anos, inclusive, então dá uma desencanada, né? Tá muito... Pega a família, ou vai sozinho lá, come leva o cachorro, leva o cachorro, vai passeia, dá uma volta, né? Isso é legal. Saúde mental, isso, não é? Saúde mental, né? Sabe, eu sou caxiense, nascido e criado em Caxias. Nasceu no Pompeia? Nasci no Pompeia, obviamente. É da Gema. 3 filhos do Pompeia. E eu vejo Caxias do Sul, recentemente, nos últimos anos, principalmente com a Feira da Maesa, acho que tem uns 2 anos e meio a Feirinha da Maesa, né? Que é uma feira grande, né? Agora a Feira da Praça das Feiras também tá tomando bastante corpo, assim. Caxias começou a ocupar mais os espaços de rua, né? Que era uma coisa que eu acho que faltava muito pro povo caxiense. O serrano, no geral, ele é um povo um pouco mais frio, né? E ontem, inclusive, passei ali na Estação Férrea, moro ali perto, tinha o forró de Caxias, então tinha... Hoje, forró. E aí... pertinho da nossa casa, não sabia. Aí que eu tava sozinho em casa. Ia lá, ia arrastar o pé lá. Ia junto com o Bruno. O Bruno sabe todas as... O Bruno conhece
todos os lugares quentes aqui de Caxias. E hoje eles vão estar lá também na Feira da Maesa. Feira da Maesa, Na forró na Feira da Maesa. Forró na Feira da Maesa. Então, eu acho que é importante a gente ocupar os espaços, sair de dentro de casa, nesse solzão que tem hoje. Não tem uma nuvem no céu, né? Pelo menos onde eu vejo aqui, né? Não tem. Aqui na Zona Sul, que a gente tá olhando, não tem nenhuma. Não tem nada. Então, cara, que a gente ocupe os espaços e sair, como a gente falou, se conectar com pessoas, né? Pra não acabar no bebê reborn, pra não acabar nessa isolando demais, A né? natureza, né? Pé no chão. Sem dúvida, sem vira dúvida. calçado, pega uma energia. Eu acho que tudo isso tem a ver, não tem, Bruno? Totalmente, né? O isolamento, ele, por vezes, é necessário em alguns momentos da vida, né? Mas quando ele se torna essa coisa sem um propósito, se isolar por se isolar, eu acho que ele não tende a agregar muita coisa, não. Bruno Meneguzzi, para encerrar, porque estourou nosso tempo, que o bate-papo foi muito legal. O Divaldo Franco, que faleceu no último dia 13, ele dizia o seguinte: a dor é quem nos ensina a viver, né? E tem até várias pessoas... Joga no Google ou em outro, né? O Google é velho já, né? Coisa de velho já. É coisa de velho. Joga no Google é coisa de velho. Mas enfim... Mais experiente, você não é vai, velho. exatamente. Vai ver um monte de frases do Divaldo Franco. A dor é quem nos ensina a viver. É isso? Cara, eu acredito que sim, né? Não é uma ode à dor, né? Não é uma espetacularização da dor, mas aí me suscita algumas frases também de Jung, que diz: onde está teu medo, lá está tua missão, né? E a dor por vezes, ela vai ser uma professora de história e um oráculo também, né? Ela vai tu sente a dor por causa de alguma coisa, e se tu não lidar com essa dor, tu tende a sentir ela de novo, viver em função dessa dor. Tu perde o sentido da tua vida e tu vive em função de evitar essa dor. Então viver ela muitas vezes é necessário para desfazer esses nós que a gente tem na nossa vida e conseguir nos desenvolver melhor, num geral, né? Numa forma geral.